Got it. Então tá, estamos gravando, a gente pode conversar à vontade, tá? Então, vamos começar. Bom, então, bom dia, boa tarde, boa noite. Buenos dias, buenas tardes, buenas noches, que a gente não sabe a que horas que vai passar. Isso, a gente não decidiu que Good horas a gente vai morning, começar. good day, good afternoon, good night, good life. Agora é a tua vez, Laura. Bom agora. Ótimo! Ah, tá vendo? Perfeito. Então, pessoal, como a gente tinha prometido, a gente está aqui fazendo a gravação com a Laura, em virtude dos probleminhas técnicos de conexão que a gente teve no dia da live programada, mas o assunto continua na pauta. Então, vamos lá. Laura, gaúcha. É gaúcha, né, Laura? Sim, aham. Então tá. Ela teve experiências muito interessantes desde que ela era pequenininha, com 5 anos de idade, foi a primeira experiência. E até eu estava brincando quando a gente decidiu que a gente tinha que te ouvir, porque quando eu assisti a tua aquela entrevista com o pessoal do EQM, e tu narraste aquela experiência no espelho, isso me fez eu me lembrar de um evento de infância que na casa dos meus avós tinha um espelho também que ficava no corredor de entrada, e o espelho era daqueles que era pendurado com um fio atrás, não era com gancho, então ele ficava inclinado. E eu adorava de me olhar naquele espelho, porque eu me olhava sem que eu me visse, sem que a minha imagem refletida no espelho estivesse se olhando de frente, então não é aquela coisa de olhar olho no olho. E eu tenho lembranças de várias vezes a minha figura ir embora e eu continuar me olhando. Eu me olhava me afastando do espelho. Isso era muito doido, eu olhava aquilo e dava risada. Eu não lembro do que acontecia depois, eu não tenho lembranças disso. Mas eu lembro de ter comentado com os meus primos, já que isso era na casa dos meus avós e eu tinha 2 primos que moravam lá. E eles não sabiam do que eu estava falando, que tipo, maluca, né? Eu achava que era normal, que era assim que funcionava. Mas agora eu vou parar de falar, vou passar a palavra para ti, Laura. Fica à vontade. Sim. Bom, não sei qual é que é a ideia de vocês, querem que eu narre essa experiência? Contigo, aquilo que tu achar relevante da tua experiência, desse momento que a gente vive, né? A palavra é contigo, com o que tu realmente achar que é importante falar. Tá. Bom, eu tive essa primeira experiência, né, aos 5 anos de idade. Então, a gente estava viajando e deu um problema no carro e nós tivemos que parar. O carro não ia ficar pronto naquele dia e aí a gente teve que permanecer num hotel. E como eu era criança, aventureira e muito curiosa, acho que todas as crianças são assim, eu era, né? Eu entrei na sala de recepção do hotel e comecei já a olhar tudo, porque eu estava vivendo uma aventura diferente, que era dormir uma vez num hotel, estar num hotel, né? E aí eu observei, olhando para cima, eu observei aquele espelho em ângulo. E comecei a procurar me posicionar embaixo daquele espelho, olhando para ele, para me enxergar. E eu não tinha ideia de como eu ia aparecer no espelho, porque até ali eu sempre tinha me visto no espelho de frente, né? Aquela menininha ali e tal, e de repente eu olhei para o espelho e eu me via olhando para cima, porque eu estava olhando para cima, então eu me via olhando para cima, e aquilo me chamou tanto a atenção que eu passei a ver só aquela imagem, né? Eu me foquei tanto naquela imagem que eu, de repente, me senti em cima, olhando para baixo e me vendo olhando para cima, como se eu tivesse naquela hora invertido, né? E eu já passei a estar em cima, olhando para baixo, e daí me veio uma lembrança viva, né? Eu gosto de dizer uma lembrança viva, porque a gente, quando lembra de alguma coisa na nossa mente, a nossa mente, a gente não tem mais essa capacidade de concentração e de foco. Então, quando a gente se lembra de uma coisa, ela não está clara, né? E, no entanto, aquele meu foco ali me fez eu começar a ter uma lembrança viva, então eu percebi que eu já tinha me visto várias vezes fora do corpo, assim, e que eu realmente tinha uma consciência fora do corpo. A minha consciência, ela não precisava ficar presa no corpo. Tudo isso era uma sensação, uma certeza, uma vivência, eu não precisava ter o conhecimento disso, eu estava vivendo aquilo, entende? Porque as pessoas me perguntam muito assim, com 5 anos de idade, tu já compreendia tudo isso, né?
Então, eu só comecei a me lembrar, ai, que legal, né? Eu tenho consciência, não preciso estar sempre dentro desse corpo, não preciso estar sempre presa a esse corpo. E já fui levada, assim, para aquilo que eu chamo então, a fonte, o princípio, né? Imediatamente, eu já me vi numa luz, era um mar de luz. Eu gosto de descrever assim, era um mar de luz, onde eu era uma gotinha naquele mar, mas eu era uma gotinha e, ao mesmo tempo, eu sentia como se eu fosse todo o mar. Então, isso é estranho, né? Eu sabia que eu estava individualizada ali, mas, ao mesmo tempo, eu era aquele todo. E aquele todo é o princípio de toda a vida. E ele está ligado a tudo. Então, tinha uma consciência muito grande, muito ampliada. Eu gosto de dizer, era o amor incondicional, né? Ali a sensação era o amor, era a completude, né? Não faltava nada, assim. Eu me sentia completa, né? E ligada a tudo. Então, claro que naquela época as pessoas perguntam assim, como é que tu... Naquela época eu não tinha como descrever aquilo, mas essa lembrança viva, quando tu tem um contato com isso, quando tu tem essa vivência, né, nessa lembrança viva, não, isso fica gravado dentro de nós, não se esquece isso. Então, a sensação, ela é viva dentro de mim até hoje, né? Não esqueci. E agora eu tenho as ferramentas, que são as palavras, para falar sobre isso, porque na época, com 5 anos de idade, eu não tinha como me expressar, mas eu vivi aquilo e voltei diferente, porque eu comecei a observar as coisas. Eu me lembro, depois disso, eu olhava para minha irmã, que era uns 3 anos mais velha que eu, e eu pensava assim, nossa, ela está ali naquele corpo, eu não vou conseguir entrar no corpo dela e ver o mundo como ela vê, ou viver as experiências que ela vai viver, ou as coisas que são dela. Ela, eu sentia isso, que ela ia fazer as escolhas dela e que eu teria que fazer as minhas escolhas. Mesmo com aquela idade, né, eu voltei assim com essa reflexão, que eu teria que essa responsabilidade de fazer as minhas escolhas, de escolher os lugares para onde eu ia, o que eu tinha que fazer, depois que eu voltei, entende? Porque daí perdeu-se a conexão, mas aquela lembrança ficou. E eu me sentia estranha de estar isolada, né? Porque ali, naquela primeira fonte, tudo estava conectado. Então eu olhava para minha irmã, que foi como ela, a irmã mais velha, o exemplo, né? Então eu olhava para ela e achava esquisito aquilo que a gente estava separado, vivendo experiências diferentes, né? Mas nós vínhamos daquele todo onde tudo estava conectado. Esse foi um primeiro momento, né, que eu vivi aquilo. E aí eu já passei por um segundo momento, uma segunda lembrança viva, que era de estar numa outra, eu chamo de dimensão, porque as pessoas usam vários termos, né? Existem várias maneiras de falar, cada linha usa palavras diferentes. Então eu gosto de usar dimensões, porque era uma outra dimensão. Tudo está aqui agora. Todos estamos conectados. A gente não perdeu o contato com essas dimensões. Só nós não temos lembrança, mas a qualquer momento uma pessoa que faça práticas ou procure esse contato interior com ela pode alcançar essa lembrança viva. Porque dentro de nós estão todas as lembranças, né? Desde que nós nascemos até agora, aqui dessa vida. Mas existem lembranças do antes, e eu até arriscaria dizer que existem lembranças de um provável depois, que a gente pode acessar. Então, nesse segundo plano, já existia uma divisão, né? Já existiam pequenas fagulhas separadas daquela primeira dimensão. Já existia uma separação, mas ainda era um amor incondicional, e ainda se conseguia a linguagem, era a intuição, era
eu acho que se pode usar o termo comunhão, né? Se fala na comunhão dos espíritos. O que que é uma comunhão? É quando dois espíritos são um só, né? Dois ou mais. Então, a gente conseguia passar as ideias completas um para o outro. Então, sabíamos o que cada um estava sentindo, entende? Estávamos em perfeita comunhão. E aí, nesse plano, eu já comecei a sentir que eu ia vir para um outro plano, onde existia dor, onde existia sofrimento, mas eu queria vir. Existia aquela vontade, aquele desejo, né, de vir e trazer essa luz, lembrar que eu era essa luz e passar isso para as pessoas. Eu queria lembrar disso, então existia essa intenção de vir e de lembrar e de transmitir, porque essa era uma dimensão de muito sofrimento e uma época de muito sofrimento. E esse era o meu desejo naquele momento. E existiam centelhas que não desceriam, mas que nos passavam, né, nos transmitiam que estariam ali ligadas a nós, cuidando de nós. Nós não estaríamos aqui sozinhos, nós não estamos aqui sozinhos, né? A gente está totalmente conectado com todas as dimensões e com tudo o que é vida, porque a gente é fractal, a gente nunca deixou de fazer parte daquela fonte, né? É como uma semente, uma planta que tu planta, então a nossa raiz, a nossa semente, ela veio de lá, e a gente foi como que um broto que vai descendo pelas dimensões. Então a gente não deixa de ter contato com essas outras dimensões. Nós não fomos arrancados daqui e largados aqui sozinhos, abandonados, né? Existe toda essa conexão com todas essas outras partes, com todas essas outras dimensões, e por isso que a gente, às vezes, consegue ter sonhos premonitórios, por exemplo, tudo isso, né? Porque existe um contato, mas a gente é que se afastou, porque quando nós chegamos aqui nessa dimensão, nos é colocado, nos é ensinado que isso aqui é a nossa vida. Muitas vezes, né, eu fui educada em uma religião que me disse que nós somos esse corpo físico e falava em céu e inferno, né? Depois de ver tudo isso que eu vi, eu ficava realmente confusa e eu queria realmente voltar a ter contato com isso. Então, a gente começa a se questionar. Eu era criança e eu passei por várias experiências, depois eu vou relatar, só para não fugir do assunto, para voltar, então, para aquela dimensão, né? Ali eu sabia que eu ia vir e que essas outras centelhas, não só eu, mas iriam vir e algumas ficariam lá, mas que a gente não perderia esse contato, que a gente seria atendido e cuidado sempre. E depois disso, eu me lembrei, então, de algo assim que eu acho que é a hora do nascimento, de voltar, de chegar ao corpo físico, porque foi uma sensação que nem tem como descrever, assim, fisicamente. Eu não posso dizer, porque é bem difícil, mas eu vejo que pessoas falam e sentiram isso também algumas vezes, que é, eu senti como que uma descarga elétrica, né? No momento daquela descarga elétrica, foi como se eu me quebrasse sei lá, milhões de pedaços. Era muita vida, todas as vidas, eu era muitas vidas num instante só, e todas aquelas vidas eram eu, e ao mesmo tempo eu não eram lembranças, né? Eram como se eu fosse várias ao mesmo tempo. Isso a gente não consegue compreender aqui o que é sentir-se assim, né? Então foi uma descarga elétrica e eu era várias pessoas e conseguia sentir cada vida em separado, conseguia sentir todos os pedacinhos vivos que eu era, e cada um com consciência, como se fossem vários, e de repente tudo se juntou. E aí então eu entrei no corpo. E também essa foi a última lembrança, né? Aí eu voltei assim também a mim naquela cena. E continuei, a minha mãe já estava me chamando. Não existe tempo lá, né?
aquela lembrança, eu tive a lembrança e ela era uma lembrança viva, é como se tu lembrasse de um dia e lembrasse de todos os detalhes, e aquilo vem tudo de uma vez só, porque eu não acredito que eu fiquei muito tempo na frente daquele espelho, porque ninguém notou, ninguém pareceu notar, ninguém chamou, ninguém falou nada, né? Eu fiquei ali algum tempo enquanto eles faziam o check-in para entrar no hotel, e voltei e ninguém percebeu nada, me chamaram. E aí terminou a experiência, né? Mas essa experiência, claro, depois, como eu relatei, né, eu me perguntava, ai, como é que eu não consigo, né? Os outros corpos, as outras pessoas têm experiências delas, cada um tem uma essência dentro de cada um, e cada um vai viver as próprias experiências. E aí começaram a me passar coisas assim, tinha como na nossa religião, assim, né, quando as pessoas, nós aqui, nós estamos na religião certa, nós vamos, se andar direitinho na vida, se for bonzinho, vai para o céu, os outros lá, já se tinha desconfiança que podia não, estão no caminho errado, né, na questão de caminhos, e eu ficava pensando assim, mas e se eu estiver no caminho errado, né, se o que estão me passando, para mim, é errado, e será que eu não vou poder voltar para aquele lugar ou para aquela dimensão? Mas eu levei muito tempo, assim, depois eu me afastei de tudo isso, me afastei das religiões, essas religiões que dizem, nós somos o caminho certo e aquele caminho é errado, porque todas as religiões, todos os ensinamentos, todas as filosofias, a ciência hoje em dia, né, tem muito a física quântica, né? Eu gosto muito de falar na física quântica, porque aí é uma ciência, então não leva tanto ao fanatismo de alguém caiu, não sei se eu caí também, se eu posso continuar falando. Continuamos aqui, pode ficar à vontade. Tá. Bom, eu prefiro não falar em religiões, então, né? Porque eu já desde pequenininha, assim, eu estudei em um colégio que eu era católica, o colégio era evangélico, então todos os meus coleguinhas, de repente, não vão ver aquela luz, ou vão ir para o inferno, né? Que existe a história céu e inferno, mas como assim, né? Todos os meus coleguinhas e eu só, ou então todos eles vão para o céu e eu que vou para o inferno. E eu acho que isso é muito fundamentado no medo, né? Isso coloca assim muito o medo nas pessoas, e o medo é algo assim muito terrível, porque hoje em dia o que é colocado assim, o que eu recebo, o que eu recebi, né? Que eu sempre queria saber. Bom, vocês sabem, a gente tem aquela coisa assim de, o que que eu tô aqui para fazer alguma coisa, né? Eu vim aqui, eu passei a me lembrar que era para trazer essa luz, né? Mas o que que eu posso fazer? O que que eu tenho que fazer para que essa luz chegue para as pessoas, então? E daí me foi colocado assim que nós que escolhemos estar aqui hoje, né? A gente que está aqui nessa época, que é uma época de mudança mesmo planetária, a gente está aqui para ser feliz, para ser feliz, porque a felicidade é o que está precisando. Existem tanto sofrimento hoje em dia, tanta tristeza, e isso está abaixando muito a vibração, e a humanidade ela está precisando receber agora essa nova ciência, por algum motivo, né? Nós precisamos a nova ciência. O que é essa nova ciência? Onde nós vamos chegar com essa nova ciência? Os discos voadores, por exemplo, eles não se movimentam, né, linearmente. A gente tem essa ideia, quando chegamos aqui, a gente tem essa ideia de tempo linear, de vida linear, tudo é linear, então a gente imagina que uma nave espacial ela vá se movimentar, quando a gente fala em mais rápido do que a luz, né, chegar à velocidade da luz, ultrapassar a velocidade da luz, a gente imagina que ela tem que acelerar, né, e chegar até a velocidade da luz.
mas tudo é movimento. Os elétrons, né, estão se movimentando, nada está parado. Então, na verdade, é a aceleração dos átomos até a vibração dos átomos chegar até a velocidade da luz. Então, é só uma manipulação da matéria. Através da consciência, nós podemos fazer isso, né? Então, a tecnologia, a nova tecnologia, a nova ciência, ela só é possível chegar até nós e ser manipulada por nós através da consciência. Então, nós temos que conhecer, aprender a conhecer e manipular a questão das vibrações. E aí a gente fala assim, né, questão de, temos que ser bonzinho, o que é isso, ser bonzinho? Porque para nós é nos colocado tudo de fora, assim, tem que ser bonzinho, aí tu vai para o céu, e se tu for ruim, tu vai para o inferno, mas não são explicadas para nós essas questões de que, na verdade, não é questão de certo ou errado, de bom ou de ruim, mas sim uma questão vibracional. Porque no momento em que tu te permite odiar, tu baixa muito tua vibração. No momento em que tu tem raiva, no momento em que tu tem medo, o medo baixa muito a vibração. E nós somos amplamente manipulados pelo medo. A população é manipulada pelo medo. Quem tem consciência disso, né, usa o medo para manipular. Nós ficamos petrificados com medo. Nós não conseguimos reagir, nós não conseguimos fazer aquilo que nós temos que fazer, né? A gente sabe, o medo nos priva de ser nós mesmos, de sermos autênticos. Então, se acaso, eu tive uma experiência uma vez, morava em Alegrete, que eu fui levada numa nave, né, e que me disseram assim, o planeta Terra, ele não existe mais. Eu não sei se foi como eu nunca tinha falado, né, eu sempre me negava a falar, e essa é uma questão do medo que eu falava até há pouco, né. Não sabe qual vai ser a reação das pessoas. Muitas vezes foi pedido para mim escrever ou coisa assim, mas eu ficava quieta, né. E aí, então, me disseram: "O planeta Terra acabou, não existe mais". Hoje em dia, pouquíssimas me disseram o número de pessoas que poderiam ser levadas nas naves, se acontecesse alguma coisa naquele momento. E esse número de pessoas não dava nem a minha família, de pessoas que eu conhecia, entende? Não de pessoas geral. Pode ser que o número de pessoas era bem maior, talvez todas as pessoas que eu não conhecesse pudessem ser levadas, né? Mas das pessoas que eu conhecia, assim, eram poucas. E eu fiquei, assim, numa dor muito grande, porque eu imaginei, aquilo parecia tão real, e eu imaginei, assim, nossa, a Terra, um planeta com tanta história, com tanta vida, com tanto tempo de desenvolvimento, tudo, né, tudo se perdeu, não foi só aquilo que tinha naquele instante, mas tudo o que foi Terra, tudo que não existe mais, como se não tivesse existido. Aquilo me deu uma dor muito grande, muito sofrimento, assim. Então, me foi passado que as pessoas, para conseguirem andar nessas naves, não é uma questão, assim, de eles escolherem, né. Olha, vamos pegar aquele fulano ali, vamos pegar aquele outro, vamos escolher. Não, é a própria pessoa que se escolhe. Por quê? Porque para viajar numa nave dessas, para ser transportado por essa tecnologia, é preciso estar numa vibração boa, porque a própria nave, né, ela é comandada, ela anda através das dimensões. E para atravessar essas dimensões, tu precisa, então, acelerar os átomos, as partículas, e desacelerar depois. No momento, Einstein dizia assim, que nada pode se movimentar mais rápido do que a luz, porque no momento em que tu vai chegando na velocidade da luz, tu vai te expandindo, né? Então, os átomos se acelerando, eles
se expandem e se tornam um todo. Depois desacelera e se cristaliza, então, no local onde quer chegar. Só que para fazer isso é uma questão de manipulação da vibração, né? É uma questão vibracional. Então, as pessoas que têm essa capacidade de permitirem essa vibração, se permitirem essa vibração, são as pessoas que podem se locomover através desse transporte, através dessa ciência, né? Então, não é uma questão assim de alguém vai vir e vai escolher quem pode, quem não pode, os bonzinhos vão, os ruinzinhos não vão. Naquele momento, se a tua vibração estiver boa, se tu é capaz de manter aquela boa vibração, não, né? Hoje em dia nos apavoram tanto de extraterrestres que a primeira coisa, se a pessoa vai ver a nave, já vem aquele pavor, bom, não vai conseguir embarcar, não para uma viagem dessas, né? Onde se tem que usar essa tecnologia. Então, se tem que trabalhar muito a questão da vibração. Mas como eu tive aquele primeiro contato, aquela primeira experiência, aos poucos eu fui me dando conta, a minha religião, ela não me dava ensinamento para mim conseguir ter esse tipo de experiência de novo, né? Eu fiquei com uma vontade muito imensa de me contactar de novo. Então, eu fui buscando meios, fui buscando informação, e aí eu conheci o desdobramento astral, meditação, né? Coisas que eu conheci só depois de adulta, quando eu me afastei, então, da questão das religiões, e fui buscar um conhecimento. Então, aí existem coisas que são importantes, né, que se diga para as pessoas, coisas que vocês acham importantes, que eu já vi que vocês falam também, que vocês buscam isso, né, que é a questão do viver o momento. Quando se vive durante o dia concentrado naquilo que está fazendo, com atenção, eu gosto muito de fazer o exercício de sentir que eu sou essa essência que está aqui num corpo. Então eu digo, eu não sou Laura, eu estou Laura. É assim que eu me sinto. Nesse momento eu estou aqui, eu estou Laura. E no momento em que eu estou Laura, eu vou viver as coisas do dia a dia como se estivesse aprendendo com muita atenção, né? Botar atenção e foco naquilo que eu estou fazendo no momento. Porque até para o desdobramento astral, se tu deixar só para fazer o exercício no momento do desdobramento astral, fazer a concentração no momento do desdobramento astral, e durante o dia tu não viveu o presente, estava lá no passado com as preocupações, né, com as lembranças tristes, as cobranças do que aconteceu, do que me falaram, do que me fizeram, tudo isso é fuga do presente. Não, a gente não está consciente. A consciência, ela está no aqui e no agora. Quando nós estamos no aqui e no agora, nós estamos conscientes. Então, a gente está se ligando com essa consciência, estamos alimentando essa consciência. Então, ela pode também, de noite, quando a gente deitar, se quiser fazer o desdobramento astral, ou de repente até lembrar quando está sonhando, perceber que está sonhando, né? Essa é uma chave importante. E a outra... Desculpa te interromper. Quando você diz, você fala desse aumento de vibração que as pessoas precisam, é o discurso que a gente está sempre batendo em cima dessa tecla, né? Energia, frequência e vibração. Mas quando você diz que o planeta em si, ele termina, né? A gente sabe que hoje a gente está num momento aí, numa encruzilhada, vamos dizer assim, numa bifurcação, onde várias mudanças estão acontecendo, principalmente o que a gente vê aí no campo mesmo da geologia, né, da climatologia. A Terra está dando sinais de mudança, né? E as religiões como um todo, elas vêm falando de uma forma generalizada, com diferentes formas de se colocar isso, mas a gente sabe que, no espiritismo, no caso, que o planeta está passando de expiação para regeneração, né? Esse acabar do planeta, você sente, apesar da não linearidade do tempo, a gente sabe que isso daí, a gente vê lá na frente, vê lá atrás, a gente já teve
muitas experiências com regressão, com progressão, mas esse acabar, você acha que diz respeito a esse momento que a gente está vivendo, ou isso já é uma coisa mais para frente, numa outra etapa de uma outra, vamos dizer assim, subida de dimensão? Como é que se encaixa isso, né? Porque agora a gente está tendo o agora, né? O agora que não é agora, mas a gente está tendo esse momento que a gente sabe que, como a gente diz, a gente está nos 45 do segundo tempo aí, para culminar numa mudança em que as pessoas vão conseguir realmente enxergar o que está acontecendo. Por isso, essa urgência da gente estar nesse discurso, né? E você está aí também falando. Mas onde é que se encaixa esse acabar, né? Vamos dizer assim, no mundinho 3D aqui da gente, né? Esse acabar se encaixa agora ou não? É uma coisa que já é progressiva, já é numa outra etapa? Tá. Não, eu sinto assim, o que está acontecendo nesse momento? O que nós viemos fazer aqui? Porque eu acho que existem mais pessoas contactadas e existem mais pessoas que vieram trazer algumas coisas e que vieram tentar mudar isso aqui, esse destino, porque nós, como humanidade, nós estávamos seguindo um caminho muito perigoso, certo? Esse acabar, por exemplo, poderia ser né, uma guerra. Então, eu não vou citar nada aqui, porque eu acho que a gente sabe por que caminhos perigosos que a humanidade anda, tudo devido a essa busca de poder e tudo mais. Então, nós estamos aqui para transformar isso. Não existe um destino assim, mesmo que se veja alguma coisa, que nos seja mostrado alguma coisa, isso nos é mostrado porque nós temos a capacidade de mudar esse destino. E eu vejo que me mostraram, faz muito tempo isso, né? Me mostraram isso, talvez para me dar uma sacudida, assim, tipo, vai acordar, vai fazer o que tu veio fazer, vai Um falar alerta, alguma né? coisa. Tipo, tem uma linha do tempo aqui, ó, olha para ela. Se não fizer a lição de casa, vocês vão cair nela, né? Uhum. Sim. E daí, então, eu vejo, assim, que hoje já me é colocado muita questão de vibrar positivo, sabe? De ser feliz, do não julgamento, né? Porque todos nós estamos buscando voltar para aquela primeira dimensão que é o amor incondicional. Só que para voltar a ser aquela dimensão, implica em que sejamos esse amor incondicional, entende? E, no entanto, nós estamos só julgando. Hoje em dia, é só julgamento. Nós estamos longíssimo desse amor incondicional. E o planeta, ele está se preparando para entrar nessa outra vibração, né? Para sofrer essa transformação, mas não uma transformação para negatividade, e sim para positividade. Então, se tem que colocar isso para as pessoas, e cada um, como é que a gente pode ajudar o planeta Terra nessa transição? É trabalhando a si mesmo, né? Porque se uma pessoa se melhora, o planeta já melhora naquela proporção. Então, quanto mais pessoas trabalhando esse amor incondicional dentro de si, quanto mais pessoas trabalhando a questão de viver o presente, a questão de vibrar melhor, né? E vibrar melhor é principalmente a questão do não julgamento, o medo também, né? O medo baixa muito a vibração. E assim a gente vai estar ajudando o planeta a transcender tudo isso, porque o planeta está em ascensão, né? Ele deve ascender. E esse alerta foi mais porque nós, como humanidade, a gente tem que parar e fazer um exame de consciência.
onde é que nós estamos indo, o que é que nós estamos fazendo. E aí se fala assim, vamos para Marte, vamos colonizar Marte. Com a nossa tecnologia, nós não vamos para Marte. Com a nossa tecnologia, nós não vamos. Linearmente, a gente não vai chegar a Marte. Quantos anos, linearmente, quantos anos de viagem é até lá que eles dizem? Entende? É impossível alguém aguentar todo esse tempo. É humanamente impossível, embora eles dizem. É muito uma questão de medição de poder. Dizer, eu posso, eu vou, eu quero. Mas cada foguete que sobe aí é uma poluição, o combustível é altamente tóxico e polui muito, né? Então, tudo isso também é uma tecnologia que nós precisaríamos deixar para trás, entende? Porque está fazendo com que o planeta sofra, né? Os automóveis, eles causam uma quantia X de poluição. Um avião, cada vez que levanta, produz uma quantia de poluição muito maior. E um foguete, então, nem se fala, além de todo aquele, né, existe todo um cemitério de máquinas e coisa girando em redor da Terra, né, de lixo espacial. Existe muito lixo espacial que assim como a gente deixa o lixo no rio, no mar, em vários lugares, a gente está deixando lixo até no espaço. Então, é necessário chegar a essa nova ciência. E por isso que essa nova ciência está chegando. Existem cientistas que estão, agora se fala muito na física quântica, né? E aí se vai chegar a toda uma energia limpa, de se poder usar essa energia limpa, mas para isso existem também outras pessoas, outros que usam, que são muito agarradas no poder que o petróleo traz, ou enfim, várias fontes aí de energias não renováveis e energias prejudiciais ao planeta e que se usa. Mas essa guinada, ela tem que dar. Então, essa guinada de melhora do planeta é justamente isso, né? Melhorar a nossa ciência, melhorar os nossos transportes, melhorar a nossa medicina, nos melhorar como pessoa, né? É um salto quântico para um mundo melhor, do qual nós fizemos parte, entende? Nós podemos piorar esse mundo ou podemos melhorar. E essa escolha agora está nos sendo dada, né? Eu vi outra vez também que foi uma nave-escola, me foi mostrada uma nave-escola. Eu morava ali em Gravataí, e aí eu me vi assim fora do meu apartamento, no jardim, no gramado, e estava com um ser, e tinha uma nave do tamanho de um carro, assim, parado no gramado. E aí eu disse assim, como é que tu tá com essa nave aí, né? As pessoas não vão ver de repente? E ele disse, não, as pessoas andam dormindo. As pessoas estão dormindo. Era noite, né? E as pessoas estavam dormindo. Mas esse estar dormindo, ele pode significar o sono que a gente tem, porque a gente não olha para o céu e por isso a gente não vê naves. E de repente era muito parecido com um carro, entende? E as pessoas olham ali e de repente não chama atenção, porque nós não estamos atentos no momento, no agora. A gente anda dormindo mesmo. E aí nós entramos naquela pequena nave e eu fui levado para uma nave maior. E ali foi me dito, tinha muitas pessoas, e aí foi me dito que as pessoas elas estão recebendo essa mensagem, né? De todas as pessoas vão poder escolher se querem vibrar melhor ou se querem baixar a sua frequência. Todas estão recebendo isso. Eu acredito que muitas não lembrem, né? Provavelmente isso é dado no plano astral, que elas consigam tirar a pessoa e no plano astral passar alguma coisa para as pessoas, né? Mas as pessoas às vezes não lembram, a maioria das pessoas não lembram dos sonhos ou do que recebeu
nesse outro plano, né? Porque quando a gente dorme aqui, automaticamente a gente desdobra no astral, mas geralmente é de forma inconsciente e a gente não lembra nem o que comeu ontem, nem durante o dia, quando a gente está acordado, a gente não lembra o que fez, porque na verdade a gente está dormindo até durante o dia, entende? Exato. Então, tipo, perguntar assim, o que que comemos na refeição ontem? Aí a gente tem que dar uma paradinha para tentar lembrar, porque apesar de estar aparentemente acordado, a gente não lembra às vezes nem a roupa que vestiu no dia anterior. Né? Uhum. Então, muito mais um sonho, assim. E Mas todas as pessoas estão... Oi. essas tuas experiências, Laura, como elas são? Elas são em sonho, são em desdobramento por meditação, em desdobramento por algum tipo de técnica? Como é que funciona? Ou é algo físico? Não, eu procuro muito o desdobramento astral, né? Então, assim, eu passei por várias experiências que até, eu digo sempre, os lá de cima, porque muitas vezes eu me dou conta, estou sonhando e peço para ser levado, né? Eu digo assim, me mostrem agora alguma coisa que eu preciso ver para o meu crescimento interior. Então, uma dessas experiências que eu pedi, né, me mostrem agora alguma coisa que eu deva ver. Eu fui levada para um local que era um campo de futebol. Tudo é mostrado alegoricamente, ou às vezes até de uma forma poética, né? Então, eu fui levada para um campo de futebol onde é que as pessoas estavam jogando ali. Estavam de terno, gravata e com pastas, com documento, e eu só olhava aquela cena, as pessoas não estavam vestidas de jogador de futebol, estavam, né, trajadas ali com pastas, com papel, correndo para lá e para cá, tentando fazer o gol e marcar seus pontos, e de repente o jogo parou e a pessoa que estava do meu lado perguntou o que eu tinha compreendido daquela situação. Naquele momento, né, é incrível assim, porque eu não tava tentando pensar o que eu vou falar, o que eu vou dizer, o que eu tenho que... Estava simplesmente contemplando a situação. Quando ele me perguntou, me veio a resposta. E eu imediatamente fui falando assim, são esses times, eles representam as religiões, né? Que a religião é uma sociedade, né? Onde que as pessoas estão ali jogando com os papéis, né? Porque uma mesma escritura, ela pode... Quantas religiões uma mesma escritura pode... Dali pode surgir quantas religiões, né? Ou quantas seitas, entende? São tudo joguinhos de palavras, cada um tem o seu interesse, mas isso não quer dizer que as escrituras, elas no princípio, elas não fossem algo verdadeiro, porque eu vejo muito lá coisas bem simbólicas, então geralmente nas escrituras é tudo simbólico, né? São parábolas, coisas que de repente tu não, num primeiro momento não entende, mas ali está um ensinamento que ficou para as gerações e que de repente te dá um insight e aquele ensinamento ele vem e cai para ti e tu compreende, né? E isso acontece assim, pã. Então eu estava olhando o jogo, simplesmente olhando, e quando ele perguntou, aquela compreensão, ela veio para mim, né? De que as religiões, elas não passam de jogos. Então, de repente, tu pode ter o contato, todos nós podemos ter o contato, tanto que eu, como uma criancinha de 5 anos, tive um contato, né, com algo, com uma outra dimensão, sem estar relacionada, claro que a minha família era religiosa, mas eu estava ali na frente de um espelho, longe de tudo, simplesmente contemplando a coisa sem pensamento nenhum, né, com a mente limpa. Então, a mente limpa é que nos proporciona essas experiências. E falando em escrituras, né, uma história assim que eu acho interessante e que eu gosto de contar. Eu não sou assim leitora assídua da Bíblia, né? Mas às vezes em quando eu folhava e via alguma coisa, e um dia eu estava com o meu marido, com o irmão dele, e aí eu disse para eles,
A gente sempre com essa curiosidade, né? Ai, o que que é? Como é que é? Como é que vão chegar lá? Daí eu disse para eles, vocês sabem como é o reino dos céus? Daí eles me olharam assim, né? E aí o reino dos céus é como uma mulher que pega a farinha e bota o fermento na farinha e aquela massa leveda. E eles ficaram me olhando assim, esperando algo mais, esperando a resposta, esperando que eu dissesse para eles o que era o reino dos céus. E eu disse, tá, é isso, né? Porque isso está na Bíblia, esse trechinho está na Bíblia. Aí, um tempo depois, aí a gente riu, tal, e um tempo depois, éramos nós três de novo que estávamos reunidos. A gente estava numa parada de ônibus, ele tinha deixado eu e o meu marido na parada de ônibus, que a gente ia vir de volta para casa. E aí o irmão do Maurício começou a falar assim, tu vê, largaram veneno ali no rio Gravataí, os peixes estão morrendo, eu não sei, eu acho que é uma firma, alguém largou algum, né, lixo tóxico, alguma coisa, os peixes estavam tudo morrendo. Tu vê, né, essa massa não cresce, essa massa não vê, a massa não... Daí eu digo, a massa, olha só, o que é o reino dos céus? Daí me veio na hora aquela brincadeira que eu tinha feito com elas, né, com eles. O que é a massa? O que é a farinha? Se a humanidade, que seria a farinha, as pessoas, né? As pequenas centelhas que nós somos, recebesse o fermento certo, isso é, recebesse a compreensão, né, do que tem que fazer, toda a população da Terra ela cresceria, né? Nós cresceríamos como pessoas se a gente aceitasse isso. E o céu seria aqui, entende? O céu não é um lugar, né? A gente não precisa morrer para ir para o céu. Não a morte física, mas sim a morte dos nossos medos, dos nossos ódios, né? Dos nossos preconceitos e conceitos e julgamentos, a questão de julgar as outras pessoas. Isso que faz dessa dimensão o inferno. Mas essa dimensão também poderia, com o fermento certo, né, crescer. E aí seria o céu. Então, é incrível como tem livros, como essas coisas chegam para nós através de livros. A gente não está realmente sozinho, entende? Sempre tentam nos mandar algum recado, alguma coisa, para que a gente lembre do nosso caminho, para que a gente lembre que podemos crescer. E nesse momento, principalmente, né, que a Terra ela precisa transcender e nós precisamos ajudar esse processo. E a gente precisa, para a Terra poder sobreviver, porque a nossa tecnologia ficou prejudicial para o planeta e ficou perigosa para nós também. Então, a gente precisa conhecer essa nova ciência, né, que está chegando para nós através da física quântica, para mudar todo esse nosso comportamento. Mas isso também é aquilo que a gente fala, né? É uma questão, o que não tiraram da gente foi o livre-arbítrio, né? Então, por mais que a gente esteja aqui de uma certa forma com grilhões, que eu digo assim, você estava falando aí com relação a poluentes e tal, quando alguém inventa alguma coisa, por exemplo, o motor água, né? Eu não sei se foram 3 pessoas, assim, sumiram, né? A gente Sim. sabe que existe toda uma dominação, que a gente fala aí, até com um amigo querido que fala dominadores globais, e a gente gosta de usar, sabe que, de certa forma, muita coisa é manipulada. Mas, por outro lado, as pessoas têm a opção, assim como nós tivemos, a gente está aqui. Se a gente tem a opção de olhar para um outro lado, de se interessar e buscar, as pessoas também têm essa opção. É o livre-arbítrio que não nos foi tirado, né? Sim. Mas aí eu vou na metáfora da massa do bolo. Acho que está precisando de um salzinho, assim, sabe? O povo, isso, né? Dá uma olhadinha assim e fala, peraí, tá faltando alguma coisa aí nessa massa, então vou acordar, né? Porque é aquela pitadinha do incômodo de dizer assim, gente, tem alguma coisa errada que não está certa, sabe? Tá faltando. Então, é aquele desassossego nas pessoas que a gente fala aqui, a gente chama tanto do despertar, né? De você enxergar e você
vê que aquilo ali não está funcionando e como é que faz, né? Por isso que essas experiências, isso tudo que você está trazendo, Laura, é muito importante, porque mostra justamente essa liberdade de escolha, de pensamento, de acesso, e que a gente tem, né? É Sim, só a gente querer. todos temos, e seria importante que as pessoas buscassem esse contato, porque aí elas entenderiam o quanto elas são grandes, entende? O quanto nós somos grandes, porque isso que nós vemos de nós mesmos é uma coisa tão pequena, quando tu sai daqui e tu te abre, e tu vê aquele todo, e tu vê aquela conexão toda, é algo incrível, sentir aquele amor primordial, enfim, quem teve experiências já fora, assim, né, fica com aquela sede, quer buscar mais, e ao mesmo tempo, quando tu retorna aqui, sente um amor profundo e uma vontade muito grande de que as pessoas despertem também, e aí se tem que controlar muito, né, porque tu não pode sair por aí, acorda, é uma coisa incrível, né, tu não pode fazer isso. Eu costumo dizer que vão botar camisa de força na gente, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, saber que, pelo fato de estar aqui, vibrando de uma maneira diferente, isso já vai fazer com que as pessoas que estão ao redor já comecem a sentir e a querer, aos poucos, também buscar, sabe? As pessoas começam a sentir, existe o contágio do mal e existe o contágio do bem. Então, é muito importante a gente estar aqui também, agora, né? Porque uma coisa assim, o que é o contágio do mal, por exemplo? Existem... O jogo de futebol era para ser uma diversão, né? Era para ser algo para as pessoas desfrutarem e tudo mais, mas a gente sabe que existem aquelas brigas de torcida. Às vezes, as pessoas estão num estádio e daí, de repente, uma parte da torcida começa a se alvoroçar e as pessoas estão ali e uma pessoa que não seria capaz de bater noutra, ou enfim, de repente, está no meio daquele rolo, na maior briga, batendo nos outros, né? Pessoas que não seriam capazes de fazer isso estando sozinhas. Elas não são pessoas agressivas, mas aquela agressividade, ela é contagiosa, né? Então, ela contagia. E assim também a questão da paz, do amor, do equilíbrio, da tranquilidade, mesmo que tu não ache assim, não, eu não estou fazendo nada, mas esse próprio estar pacífico, estar vibrando numa outra vibração mais positiva, também já é contagiante, entende? Então, é isso que a gente tem que entender, e entender a nossa importância, assim, de cada pessoa que fizer algo nesse sentido, já é um pontinho a mais para o planeta e para essa transição ela ser menos dolorosa, né? Para não se chegar aí a uma destruição maior. Então, eu vejo isso como algo bem positivo, a questão de eles estarem querendo que esse ensinamento, que essas palavras cheguem até nós, porque existe uma esperança muito grande, né? Existe uma possibilidade muito grande, né? Eu acho que é esse caminho que a gente vai seguir agora, o caminho da reerguida, entende? É isso que a gente tem que passar para as pessoas, né? Como é que você E vê, até Laura, o que você chama de povo lá de cima? Quem são eles? os lá de cima. Foi o jeito que eu achei de falar deles. Porque a gente lida bastante, assim, quem vem de uma matriz mais espiritualista, né, costuma chamar enfim, dos espíritos de luz, ou tem o pessoal que trabalha com fraternidade branca, vai falar que é os mestres ascensos, e também muita gente fala que são seres que não são da Terra, mas que são de outras dimensões. Então, podemos chamar de seres multidimensionais, dimensionais, ultraterrestres. Então, os nomes variam bastante, dependendo de quem fala, né?
Mas, de modo incomum em todos eles, o que a gente consegue acessar é justamente a capacidade de entrar em contato com essas consciências quando nós entramos no estado alterado de consciência, quando a gente consegue levar a nossa própria taxa frequencial. Como é que, no teu ponto de vista, quem são eles? Como classificar o povo de lá? Bom, nem todos são extracorpóreos, né? Alguns são extracorpóreos, eu acho que alguns não têm corpo em uma dimensão mais baixa. Uhum. Eles têm consciência, já desenvolveram a sua consciência. Digamos, nós aqui, habitantes da Terra, a gente pode desenvolver a nossa consciência e conhecer o lado de lá e o lado de cá e estar sempre consciente no momento em que a gente trabalha sobre essas coisas que não somos nós. O que nós somos? Nós, nosso interior, somos aquele amor incondicional. Tudo mais nos foi agregado pelo fato de nós recebermos esse corpo físico, descermos a essa dimensão, recebermos a educação que recebemos, né, a doutrinação, aí nos foi colocado o medo, aí nos foi colocado várias coisas que se agregaram a nós. Então, tudo isso que se agregou a nós e que nós sentimos aqui nessa dimensão, tudo isso é daqui dessa dimensão. Ou de dimensões mais baixas, né? Porque existem, assim como existem os lá de cima, a gente também pode ver coisas que são lá de baixo, ou, né, de uma dimensão negativa. Então, existem aqueles que já vieram aqui, trabalharam a sua consciência, se limparam dessas coisas todas e se tornaram só consciência, esse amor primordial, esse amor que não julga, né? Esse amor incondicional. Então, nós não estamos sozinhos, por quê? Porque eles têm um amor incondicional por nós. Não importa o erro que a gente cometa, eles sabem que estamos cometendo esse erro porque estamos afastados daquilo que nós realmente somos, porque estamos sujos, né? E por isso que a gente erra tanto. Então, existem seres extracorpóreos, que não têm corpo. Mas podem existir seres de outros planetas, por exemplo, de uma cultura muito mais avançada e que já tenham trabalhado sobre todos esses agregados, sobre todas essas coisas, né, sobre seus medos e tal, e podem ser consciência pura num corpo que talvez não seja tão físico como o nosso, corpos perfeitos, né, corpos que vibrem diferente, que talvez seja numa outra dimensão, mas que possuam corpos, podem, porque esses que pilotam naves ou que aparecem aí fazendo algumas coisas, tipo, eles atuam por aí no nosso planeta também, às vezes numa calamidade para tentar suavizar um pouco, né? Então, esses que pilotam naves, esses eu acho que têm corpos. Então, esses seriam de outros planetas, né? Se movimentam através das dimensões. Todos eles são interdimensionais, né? Nós temos toda a nossa raizinha vem lá dessa dimensão superior, mas a gente está conectado com todas as dimensões. Então, existe o nosso corpo astral, que é desse plano astral. Existe o nosso corpo mental, que é dessa parte mental. Então, a gente tem coisas que não são físicas, que a gente não vê aqui, mas que todo mundo sabe, todo mundo pensa, todo mundo sente, todo mundo, né? Essas coisas são de outras dimensões. Existe o nosso corpo etérico, né? Que é o nosso corpo de energia, que já é fotografado e que não é físico. Nós não perdemos, são vestimentas nossas, e a gente pode usar esses outros corpos para acessar essas outras dimensões.
E como a nossa consciência ela é fractal, ela tem acesso, ela é aquilo, aquela centelha lá eu digo de cima, né? Nas dimensões elas estão aqui, a gente tem a costume de fazer para cima, né? Enfim, mas é tudo uma questão dimensional. Então, eu digo os lá de cima, porque não são da dimensão física, né? Não estão aqui fisicamente, não são do planeta Terra, né? Por isso que eu digo os lá de cima. Nunca me deu assim, nunca perguntei quem são vocês, de onde vocês vêm, mas eu sei que existem extracorpóreos também. Talvez um guia, porque tem pessoas que todo mundo tem um guia, por exemplo, né? Pode ser, não sei, eu não classifico. Tem uma parte da entrevista que você deu, que nós assistimos, que você fala, a gente não pode falar o nome do bichinho, que ele naturalmente ele já é um selecionador, e que o Sim, momento que a gente entrou, né, e que a gente estava, um dos instrumentos que eles usam é o bichinho, né, e a gente agora já está saindo para uma outra, a gente vai colocar assim, um outro catalisador, que é o que está acontecendo, esse conflito que está acontecendo entre dois países, que também o YouTube não permite que a gente fale muito, né? Então, a gente já vê aí também essa questão. Então, e todos esses catalisadores, eles têm uma coisa em comum muito grande, que é o medo, né? sim, Justamente para baixar a vibração das pessoas. Então, esse controle que, de certa forma, o espalhar do medo e da forma como as pessoas estão, a gente fala, adormecidas mesmo, entorpecidas com relação a todos esses acontecimentos, o nível de dificuldade aumenta um pouquinho com relação à investida que a gente pequenininha aqui está fazendo. E como é que você vê essa questão da gente estar aqui, que a gente fala a equipe de superfície, né, tentando ajudar, né, com eles lá, os lá de cima, como você diz, tentando interferir, né? E como é que você vê esse momento que a gente está chegando? Será que essa interferência, a gente vai realmente vivenciar uma interferência explícita? Que a gente vai conseguir, a gente, no caso, as pessoas que não enxergam, né, isso, mas que vão sim. conseguir enxergar em que eles estão interferindo explicitamente no que está acontecendo, porque é o que a gente vê. Quanto mais a gente avança, mais esses dominadores globais eles se sentem ameaçados e eles atacam. Então, eles espremem. Então, assim, o que você tem de visão do que está acontecendo agora? Será que a gente vai conseguir visualizar aí uma interferência mais, mais explícita? Tá. Eu não acredito que eles entrem na guerra por nós, entende? Né? São amor incondicional. Eles têm uma vibração até para poder usar essas naves e tudo. Não existe aquela sede de poder, não existe o julgamento. No momento em que não existe o julgamento, não existe aquilo assim do esse é o ruim, esse é o bom, esse é o mais forte, esse é o mais fraco, mas eu posso dizer assim que eles agem muito, né, na questão de catástrofes naturais, por exemplo, né, se vê entrando em vulcão, saindo de vulcão, ou onde acontecem acidentes, onde acontecem várias coisas assim, eles estão para tentar e manter o equilíbrio da Terra, para que essas catástrofes, elas não, né, a Terra está desestabilizada porque nós estamos desestabilizados, entende? Então, eles conseguem aí ir mantendo, porque essa humanidade, ela está mostrando uma esperança, e é isso que a gente tem que, agora, essa ideia que a gente tem que levar adiante, de que existe uma esperança,
para combater esse medo todo de que as pessoas ficam dizendo, é o fim do mundo, tá ruim, tá indo vai acabar, Armagedon. Então, vamos falar do Armagedon, porque as pessoas usam muito essa questão do Armagedon, tá? Vamos falar disso, porque essa é uma questão importante. O que é o Armagedon? A luta do bem contra o mal. Né? E aí as pessoas especulam. Como nós estamos acostumados a ver tudo externamente, a gente acha que os países vão guerrear, que vai ser uma destruição, que vai ser uma loucura, que vai morrer um monte de pessoas. Mas esse Armagedon, ele é interno. A luta do bem contra o mal, ele está acontecendo agora, tem que acontecer agora, para o mundo melhorar, mas é internamente. Então, é a questão, não é a questão de ser bonzinho ou ser ruimzinho, é a questão de saber, se eu vibrar no medo, o que vai acontecer com o meu, né, com o meu corpo? As doenças, tudo mais. Se eu quero consciência para conhecer as outras dimensões, para o que é ser imortal? O que é ter uma vida depois da morte? É quando a tua consciência sai e é capaz de atravessar o véu. Então, quando tu perder o corpo vivo, o corpo físico, tua consciência vai continuar agindo. Então, isso é imortalidade, é estar consciente no corpo físico e fora dele. É assim que a gente conquista a imortalidade, né? Então, todas essas coisas, elas são internas. E para ajudar aqui no planeta, são as pessoas que têm o corpo físico aqui, são as pessoas que estão ligadas a esse planeta. Né? Essa briga é nossa. Falar briga é coisa feia, né? Mas quando a gente vê que essa briga é interna, tá? É só assim que a gente vai poder auxiliar, né? Só tendo um corpo físico e sendo uma máquina aqui de vibração positiva é que nós podemos auxiliar. Eu vi que vocês falam em sementes estelares, né? Talvez essa seja uma forma de eles estarem aqui ajudando, entende? Mas se tem que ter a carne, se tem que estar no dimensional, se tem não, isso não quer dizer que a gente não chega ao nível de aceitar essa amizade, né? Daí sim, abrir a porta para eles, nos abrir para esses seres. Então, seria um convite, uma participação. Eles jamais viriam assim de uma maneira forçada, né? A questão da dualidade é muito a linguagem que a gente usa, né? Até para as pessoas poderem entender, até porque né, o bem e o mal, né? Tem que ter esse gancho para poder conectar e para, de uma certa forma, na nossa linguagem, no nosso dia a dia, a gente conseguir fazer entender, né? Levar a mensagem, como a gente diz, porque como a gente está numa terceira dimensão, tem certas coisas e certos elementos que a gente precisa, como você falou, a briga, porque, de certa forma, não é que seja uma briga literal, mas não deixa de ser uma luta, né? Sim. E a gente sabe que essa luta está em vários, vamos colocar aí, em vários níveis, né? A gente tem Sim. aí várias camadas, e aí quando a coisa vai ficando mais densa e chega, realmente a gente tem uma batalha, um travar vamos colocar assim, de interesses que levam para o bem e levam para o mal, né? Aí a gente entra na dualidade. Por isso que a gente usa tanto essa questão do né, bem e mal, né? Tá ali do lado da verdade ou da mentira, né? É para entender mesmo, né? Porque quando a gente começa a entrar num campo vibracional mais alto, você entende que é ausência, né? Não é que tem bem e mal, você tem ausência do bem, né? É simplesmente ausência. Eu sinto essa dificuldade, às vezes, de achar as palavras, né, para expressar
para dizer exatamente aquilo que a gente consegue perceber como o real e de que se trata esse momento de transição, né? Porque a gente fica muito preso dentro da nossa própria realidade tridimensional física aqui. E se fala muito nos escolhidos, né? Essa coisa dos escolhidos, da separação do joio e do trigo, e é um processo absolutamente individual de autoescolha, né? A gente precisa tomar a frente e decidir o próprio caminho, né? Para onde a gente quer ir. E o filtro, a manifestação dessa escolha é justamente a forma como a gente resolve mostrar a nossa própria vibração, né? A frequência em que a gente decide vibrar. E ninguém pode fazer isso por nós. Tem que ser realmente um trabalho interno de cada um. E não tem como ensinar isso, não tem como passar isso para ninguém, né? Não, difícil de Infelizmente ser. não tem como mostrar, né? Cada um tem que vivenciar, achar a Momento sua que tu própria vai experiência. sentindo todo o processo, né? Parece tão fácil, mas não tem como colocar. Tu falaste em filtro até, né? Uhum. Me lembrei de uma outra experiência que eu tive, assim, que essa faz pouco tempo, eu estava num lugar, num ambiente fechado, né? E, de repente, um pontinho de luz se abriu em cima e começou a vir um jorro de luz, assim. Mas era uma luz, era uma cascata, mas vinha com uma pressão muito forte. Vinha aquela luz, assim, batia no chão e ela... Tudo tremia, estremecia, assim, e eu olhei aquela cena e disse, ai, nós temos que parar, essa luz não pode chegar, ela vai destruir tudo aqui embaixo, assim, né? E aí me disseram assim, não, fica calma, fica tranquila, que não vai ter problema, não vai não vai destruir tudo, porque já existem os filtros necessários para que essa luz chegue. Agora tu usou a palavra filtro, eu me lembrei dessa, porque a frase que me disseram foi essa, né? Já existem os filtros necessários para que essa luz chegue agora. Então, do que se trata essa luz? Conhecimento, né, dessa nova ciência e tal, eu acho que vai chegar até essa outra vibração que vai vir, né? Uhum. E a gente Dizem tem que... que existem, na verdade, equipamentos que esses filtros, e a gente também recebeu essa mensagem, é muito interessante assim, a gente usar um termo e ter sido servido de gancho, porque são equipamentos, são tecnologias que foram instaladas por esses seres do alto, né, por esses seres benevolentes, para facilitar o processo, porque senão o impacto seria muito grande, realmente. Né? São como se fossem quebra-molas para reduzir, para amortecer um pouco a velocidade do que está vindo, mas está chegando já, a luz está chegando. Eu não sabia nada disso aí que tu falaste agora, né? Só que a frase que me disseram foi bem essa, né? Não te preocupa, que essa luz pode chegar agora, que já existem os filtros necessários para que essa luz chegue. Que Então, venha. Algo está para vir, entende? Que venha logo. E eu fui assim muito, tive várias experiências assim, me pressionando realmente para que eu falasse alguma coisa, né? Porque uma ou outra pessoa que escuta, né, alguma coisa, são várias pessoas que estão recebendo, e se todas começarem a falar, é algo assim que vai ser bem construtivo. Eu acho que foi isso que nos atraiu, tanto eu, a Jeanne, que também tinha escutado a tua entrevista, porque é o fenômeno da ressonância, né? É usar algumas palavras-chave, alguns elementos em que a gente sabe do que você está falando, a gente entende o que é, Sim. porque a gente já vivenciou isso também. Então, a gente quer aqui servir como realmente câmara de eco, né? Porque a gente não sabe, a gente lança a semente, a gente joga palavras ao vento, em algum lugar ela vai florescer, ela vai provocar um impacto desejado em si. Se uma pessoa conseguir aproveitar o que a gente está falando, o nosso trabalho já valeu a pena, porque realmente é de Sim. disseminação de informação. A gente vai quase por osmose, né? Porque tem uma repetição aí cadenciada para ver se o povo pega e coloca na cabecinha, né? Aí a gente vai fazendo, vai repetindo, vai falando, vai brincando, porque acaba que você chama um pouco, prende um pouco mais a atenção, né? É o que a gente fala, as três aqui, ninguém tinha noção de que hoje ia estar de youtuber
fazendo live. Acredito que você também não, Laura, né? De estar colocando. Mas a gente precisa usar aquilo que usam contra nós a favor do bem, né? Que a gente fala Sim. a favor da luz, a favor, né? A gente precisa, as ferramentas estão aí, então a gente tem que estar aqui, a gente tem que falar, e é o que eu costumo dizer assim, nós estamos imbuídas de missão, né? É isso. Hoje, mais do que nunca, a gente precisa estar, porque as coisas, a gente sabe que o tempo está acabando, entre aspas, que as coisas vão acontecer, né? A gente tem sentido essa urgência, e não só urgência como cansaço, energeticamente falando, é um cansaço muito grande, porque o cansaço que a gente sente eu costumo dizer que não é um cansaço de 48 anos que eu tenho, é um cansaço de milhares de anos que a gente sabe que a gente vem nessa... E você adquire, eu falo que é um bocadinho da consciência que você tem extracorpórea, né? Você vê que está aqui, né, na batalha, chega uma hora que você fala assim, deu, tá? Vamos Deu. Sim. Mas eu até, ultimamente, já estou bem mais tranquila, não sei, nada me abala, assim, não... Bem tranquilinha. É bem essa, a sensação é essa mesmo. É como se é a sensação do dever cumprido. Aconteça o que acontecer, a gente sabe que fez, né? Que a gente moveu o nosso grãozinho que estava encarregado. E durante muito tempo, acho que as 3 são mais ou menos assim. Eu jamais imaginei que eu tivesse algo interessante para dizer, né? É aquela coisa, é coisa maluca que eu vejo, né? Interesses, é aquela coisa assim, de que você gosta de assistir, assim? Interesses peculiares, você não entenderia. E mais, quando é que a gente ia imaginar que ia ter alguém interessado em ouvir o que a gente tem para falar, né? Exato, né? E o fato de a gente estar conseguindo saber que tem pessoas ansiosas para saber as nossas experiências e os nossos pontos de vista nos mostram que realmente esse salto no escuro, porque assim, a gente se lançar, né, vir falar dessas coisas no YouTube, né, é dar a cara para bater, vir a público falar de coisas que para o ser humano em geral não entende, não faz muito sentido, né? Mas ao mesmo tempo a gente está atravessando realmente os momentos finais, em que os catalisadores estão se acelerando e se sobrepondo, e quem tem potencial para ver, para enxergar essa realidade e fazer o seu despertar, está sendo tocado por essas mensagens, né? Então, de vez em quando a gente recebe umas informações, assim, mas, nossa, não sabia que tu sabia dessas coisas. Não, né? Nunca tinha pensado nisso. Então, a gente sabe que realmente as sementinhas estão germinando. Isso é muito bom. Isso é muito bom, porque a gente precisa chegar no tal da massa crítica, né? Do quociente crítico. Por enquanto, a massa que se forma e a massa que nos mostram e que fazem questão de jogar na nossa cara via mídia, grande mídia, é a massa sob hipnose. Mas não existe só essa. Existe muita gente imbuída do trabalho do despertar e do trabalho interno e do serviço para o outro. Então, a gente sabe que não é nós podemos não ser maioria, mas estamos longe de ser poucos, né? Então, acho que está tudo certo, está tudo se Sim, eu acho encaminhando. que vem aumentando muito, né, ultimamente, assim. Eu, quando resolvi falar, né, até ouvi o canal do Carlos, aí era de EQM, mas aí eu vi que alguém falou lá alguma coisa, uma experiência que não foi EQM, eu pensei, vou escrever para ele, mas nem sei, né, minha experiência, assim, também a gente acha que não vai ser ouvido, coisa assim, né. E aí a aceitação foi bem boa, né, e daí quando foi ao ar é que me caiu a ficha, assim, né, porque daí já chegaram outros convites e eu pensei assim, não, eu vou ter que aceitar os convites que vieram, porque, sabe, porque eu, né, não vou escolher para quem falar, entende? Isso não é, os convites que vêm não existe acaso, sabe? Não existe
né? Tudo acontece no momento certo, porque tem que ser, e a gente tem que usar as ferramentas que tem e vamos adiante, né? Isso aí. Muitas coisas, assim, tu vê no dia a dia que vão acontecendo as coisas, as pecinhas vão se encontrando, isso em vários aspectos da vida. Sim, é Quem bem busca esse assim. caminho sabe disso, né? Que as coisas vão chegando assim. Então, quem sou eu para escolher? Não, vou falar para esse, não vou falar para aquele, não vou falar para aquele outro. Não, vamos falar e vamos... Não, eu não tenho o dom da oratória, né? Mas eu tenho que falar alguma coisa, tenho alguma coisa para dizer, então vamos A gente tentar. costuma dizer que o importante é a mensagem, Laura. Né? Sim, Independente de onde você esteja, o importante é você passar a tua mensagem, né? Dar o testemunho da tua experiência, porque como a Anne estava falando, a gente também não imaginava, Thaís, ela, a gente não imaginava que é escutar a gente falar do quê, né? Então, assim, porque as pessoas acabam se identificando, e você descobre que tem pessoas que já passaram por situações semelhantes que a sua, que não se sentem, como a gente fala de semente estelar, né? Que não se sentem encaixadas, que se sentem sozinhas de uma certa forma, porque tem um pensamento obtuso, oblíquo, seja lá o que for, mas que não é reto, não condiz com essa realidade aqui que a Não gente vive, linear. né? Fica mais bonitinho. Então, assim, é muito importante, é o que você falou, a questão toda não é onde você está, mas sim o que você fala, né? sim. É algo assim, eu sei, né? Não foi dado para mim, sabe? É para a humanidade, é para quem quiser aproveitar isso, né? Se a gente que se colocou à disposição, a gente aceitou fazer isso, o porquê que aconteceu de eu ter que falar, é só uma questão de repente, outros ainda não despertaram para falar, né? Alguma coisa assim. Mas com o tempo vai passar, quanto mais pessoas falarem sobre isso, mais normal vai parecer. Exato. E é exatamente isso, com relação a ser normal. É importante que as pessoas não nos vejam, né, quem tem esse tipo de experiência, como seres especiais, né, seres eleitos, escolhidos. Não, na verdade, a gente simplesmente se colocou à disposição e resolveu falar, mas essa vivência, ela está ao alcance, né, de cada um que se dispõe. Porque todos nós viemos lá da fonte, todos nós temos essa ligação, não existe, né? Ninguém está apartado de tudo isso, só que a gente se fechou. Então, essa busca ela tem que começar de baixo para cima. E eu, como tive essa primeira experiência aos 5 anos, eu sempre tive muita sede, então eu sempre busquei esse contato, né? Quero E mais. daí tem a meditação, desdobramento astral, viver o aqui e agora, que também eu acho muito importante, a questão de vibrar positivo, né? Não é uma questão de ser boazinha para os outros, mas é uma questão de aquela questão, né, de amar os outros como a si mesmo. Sim. Quando eu estou sendo essa essência, eu estou amando aquilo que eu sou, né? Eu estou me cuidando como essência. Então, me fechar para as coisas que me prejudicam ou que fazem com que eu não seja quem eu sou na realidade, né? E sendo quem eu sou, amando quem eu sou na realidade, é que eu vou conhecer esse amor incondicional e conseguir amar aos outros, como a mim mesma. Até porque eu vou saber que os outros estão conectados a mim. Sim. E que né, que existe essa conexão e que nós não estamos... Existe uma dimensão onde nós estamos todos juntos, amarrados, não estamos apartados de jeito nenhum. E aqui nessa dimensão a gente fica querendo se destruir uns aos outros, né? A gente mergulha de cabeça na ilusão da separação, né? É incrível. E logo depois daquela experiência, eu olhava para minha irmã assim, mas como pode, né? Que ela está ali naquele corpo, estou aqui, eu não vou nunca poder entrar naquele corpo e viver o que ela vive, sentir o que ela sente, aquilo me deixava assim, nossa, cheia de... Porque nessa outra dimensão a gente sentia tudo, né? Existia aquela verdadeira comunhão, assim. Vai além da telepatia, né? As coisas amplificam de uma forma, né?
que às vezes é difícil, até para você, a gente fala que quando a gente faz as nossas viagens aqui, e a Thaís, então, tá viajando todo dia, tá mais lá do que cá, né? Vive mais... E aí, às vezes fica difícil da gente, não é entender, mas a gente se encaixar de volta quando você solta, né, a pecinha. É difícil de você encaixar de volta e você perceber aquilo de uma forma como você percebia antes. Aí você fica assim, gente, mas por que as pessoas... Aí você começa a ver as coisas como observador e começa a estranhar mais. Mas por que essas pessoas estão brigando assim tão inútil? Né? Aí fica... Né? E a gente costuma dizer o seguinte, essa autoanálise que a gente faz é muito importante. Não é que a gente não tenha raiva, não é que a gente não fique triste, mas quanto mais transitório, mais rápido você passar por esses sentimentos e sair isso de você, melhor é. Você vai ver que o trabalho que você está fazendo para aumentar o teu gradual aqui de vibração, de frequência, acaba sendo muito mais efetivo no momento que você transita por esses sentimentos, porque às vezes não tem como de você estar aqui embaixo, você não vivenciar isso, porque o meio também te contamina, de certa forma, né? Porque as energias se misturam. Então, Sim. às vezes, você está num lugar conturbado, não tem como você não absorver um pouco daquela energia, aquilo ali, às vezes, né? Mas você fazer oi, peraí, isso não me pertence, sai de mim, né? Eu acho que é esse trabalho que é importante a gente fazer, porque a gente está longe da perfeição, né? A perfeição está lá em cima. Então, esse trabalhozinho, né, de você se autoanalisar, de você começar a perceber que é capaz de fazer esse tipo de mudança vibracional, né? É só você querer. E é isso que a gente fica aqui tentando, né, fazendo o discurso, é o que você está vindo agora, passar essa experiência de que pode acessar, né, o que a gente chama de mônada, né, porque é aquilo que já não tem forma, né, a gente chega lá com todo. Se a gente pode chegar lá, qual é o limite que a gente tem? Nós mesmos, né? Sim. A gente mesmo que cria, né, o que a gente pensa se torna realidade, né? Isso a física quântica já provou agora, que a gente manipula a matéria e tudo mais. Então, no momento em que a pessoa pensa assim, eu não sou capaz disso, ela não é capaz, né? Depois da minha primeira entrevista que eu dei, eu vi que muitas pessoas ficaram com dúvidas e acho que uma pessoa até colocou assim, que livre-arbítrio, a gente não tem livre-arbítrio nenhum, né? Então, em um lugar eu já vi assim que nós temos o livre-arbítrio num sentido que é escolher se a gente quer continuar dormindo ou se a gente quer despertar. Essa é a nossa primeira escolha. Esse é o livre-arbítrio que a gente tem quando a gente está dormindo. Quero despertar ou quero continuar dormindo? Se a pessoa quer continuar dormindo, ela vai continuar sendo levada, né? Por tudo aí, manipulado por tudo que existe ao redor. Se ela escolher despertar, então ela vai começar o caminho realmente de fazer escolhas, né? Aí não vai ser o ego fazendo escolhas ou sendo levada pelo medo, tal. Daí ela começa a poder fazer umas escolhas melhores. E é assim que a humanidade está hoje em dia, né? É assim que nós estamos, a gente tem que escolher. A primeira escolha nossa quero continuar, tá bom assim? Nosso planeta tá bom assim? Quero continuar nesse adormecimento aí, nesse filme que eu estou vivendo aqui? Tá ótimo para mim, então vou continuar assim. Ou quero despertar, e aí a gente tem que buscar o contato com esse algo mais que a gente é. E aprender a respeitar também, né? O livre-arbítrio de quem decide continuar dormindo, e tá tudo certo. Claro. Esse é o amor incondicional, né? Que é respeitar cada um, respeitar a decisão de cada um. Não
e não tentar acordar os outros à força. Realmente. Sabe que tem uma coisa muito interessante nisso aí que a gente está falando, trazendo aqui para o planetinha, né? É assim, isso daí é um caso verídico, eu só não vou citar o nome de país, a pessoa que eu não descobri, porque me falaram, né? É um relato pessoal de uma pessoa. Mudou para um país na Europa, né? Assim, um adiantamento histórico maior do que o nosso, né? Então, assim, com mais acesso às coisas, com qualidade de vida, tinha tudo, né? Estrutura, mas não se adaptou, porque virou e falou assim, eu não vou me adaptar, porque aqui não tem jeitinho, sabe? Aqui eu não consigo fazer, sabe? O meu negócio, é muita regra, tem lei, sabe? Eu não posso parar o carro em cima da calçada, que eu sou multada em 5 minutos. Não me adaptei, entrei em depressão com esse negócio, eu vou voltar para aí, que é bagunça, entendeu? Que eu posso fazer o que eu quero, que eu estaciono o carro onde eu quero, que eu dou dinheiro para quem eu quero. Então, olha o livre-arbítrio, né? É o que a gente fala. Então, quem quer continuar que a gente fala na 3D, né, com a bagunça, né, com nheco, com tudo, vai continuar. Então, é bem simples. Você fala, gente, a pessoa teve oportunidade, ainda experimentou, foi lá, experienciou, experimentou. Eu falo, isso aqui tá muito ruim, né? Tem a tal até da piada, né, que deixa a pessoa, vai para o céu, e você fica um pouquinho no céu, vê se você quer voltar para o inferno, né? Aí vira e fala, não, o céu é muito pacato, eu quero ir lá para agitação. É isso. Então, como é que a gente vai forçar, né? Sim. Não dá. Não dá. Outro, né, quando eu era pequena, assim, eu pensava, nossa, mas se todo mundo for para o céu vai ser igual aqui, se todo mundo for... Imagina, se toda a humanidade fosse para o céu agora, né? Tipo, a Terra vai acabar, vão todo mundo para o céu. Ia chegar lá, né? Ia ser tudo a mesma coisa, porque aí iam brigar pela sentar à direita do pai ou à esquerda, ou, né? Eu quero chegar mais próximo, quero... Aí você fala assim, vai ficar a mesma titica, né? Pelo amor de Deus, se for igual mesmo para todo mundo, não dá, né? Só se vai mudar de ambiente. Para subir tem que ser algo diferente, né? Alguma coisa tem que ficar para trás, senão vai ser a mesma coisa. Engraçado isso. Nunca tinha pensado nisso. Mas é bom para, né, para ver assim a questão de que realmente, né, não é uma questão de lugar assim como a gente pensa, né? Vou para um lugar melhor, que para ir vou me sentir melhor, e para se sentir melhor tem que trabalhar, tem que deixar para trás, né? Essas coisas de eu sou a coitadinha, sou isso, tô doente, qualquer assim coisa que a gente tem que nos amarre a essa tristeza, o nosso jeitinho, né? E lá não tem jeitinho, tem que deixar os jeitinhos para trás também. Te vira aí, né? Te vira. Você tem que fazer. Lá. Ninguém vai fazer por você, não. Pior que você explicar isso para o povo, às vezes, o povo não entende. Aí vai explicar, né? A 3D, a 5D, acha que vai abrir a porta da esperança, que você vai chegar, né? Aí vai, nossa, estou na Disney, né? É outro lugar, pô, que maravilha. Não é nada disso, né? Uhum. Como faz? E essa transformação, ela se a pessoa parar para pensar, eu acho que todo mundo deveria estudar um pouco de física quântica, né, para entender, porque a física quântica ela já sabe que o observador influencia no comportamento da matéria, que o nosso DNA ele modifica, manipula os fótons, né? Várias coisas assim. Foram feitos experimentos onde foi tirado o DNA de uma pessoa, foi deixado numa sala próxima
e aí estimularam a pessoa a sentir tristeza ou sentir alegria, né? Estimularam a pessoa emocionalmente, e aquele DNA dela que estava separado dela reagia no mesmo momento, né? Existia como que uma transmissão telepática, assim. Já recebia. Então, o que é isso? Isso não é coisa física, né? Já está chegando. Tem um documentário até de uma pessoa que a gente entrevistou, que foi a Caroline Corey. O documentário dela fala exatamente sobre isso, que é os super-humanos. São experimentos com DNA. E ela faz esse experimento. Ela está a centenas e centenas de quilômetros de um professor, né, de física, né, e ela altera não só com a questão da mentalização, né, mas da elevação, né, frequencial. Ela é bem interessante. E é o que você está falando, são questões físicas, né? A gente aqui não está nem entrando no campo do esoterismo, da espiritualidade, é físico, né? A física quântica está aí para provar tudo isso, né? Sim. E se a humanidade, por exemplo, começar a trabalhar com isso, ela vai se elevar, então ela vai deixar de ser 3D, porque ela vai estar trabalhando através de uma outra dimensão, entende? Essas coisas, elas acontecem através desse campo que liga todas as coisas, né? E isso acontece, assim, sem a pessoa ter a intenção. Normalmente já acontece. Só que a gente está muito aqui arraigado e não, isso não pode, isso não... Então a gente está, é nós que nos fechamos nessa terceira dimensão aqui de achar que tudo é físico, entende? De achar que só pode o que eu disser, o que a velha física disser, né? Aquela física quadradinha de antigamente. Então as pessoas estão lutando para não sair disso, mas eu vejo que a coisa está se encaminhando para que se saia disso, né? Para que chegue a uma ciência superior e com isso se eleve, né? Toda a nossa... Nos disseram que a gente não podia fazer nada disso, que isso tudo era mágica, e a gente acreditou, né? Bom, quem sabe se nós não fomos na fogueira por causa disso, né? Se fosse Santa Inquisição... Então, se queimaram os cientistas, queimaram as pessoas que tinham certos conhecimentos, né? Escolheram evangelhos ou escrituras que não deixavam assim dúvidas nenhuma, assim, que não... E mesmo assim a gente consegue tirar muitas coisas dessas escrituras, né? Eles garantiram que esse conhecimento fosse deixado todo para trás, né? E as bruxas e bruxos foram queimados em fogueiras, né? Isso. Ainda bem que não fazem mais isso, gente. Não, só nos cancela em rede social. E tem uma coisa, gente, eu estava estudando com o meu filho, eu não vou citar nome de autor aqui, porque senão a gente vai tomar outro strike, né? Mas, assim, literatura, aí você coloca, para você ser culto, você tem que ler livros, aí são aqueles livros que a gente sabe, né, no 2º grau, que todo mundo lê. Aí eu fui estudar com meu filho, eu falei assim, gente, olha só, vem, é o lúgubre, depressivo, que chama de realista, que tem um testemunho, aí colocam aquilo ali, e você lê aquele negócio, ao invés de você melhorar, você piora. E o que te acrescenta ler aquela história cheia de bufunda, cheia de craca, você sai no final, mas é literatura, gente, é uma coisa rica. E o que acrescentou na sua vida ler a história do Pafúncio lá, que se matou, que se jogou, e que foi horroroso, e que achou que a fulana meteu o chip? Eu falo, meu Deus, olha só isso é a nossa literatura. Nossa, não, mas é secular. Nossa, mas é um autor. Eu falo, gente, está tudo errado. Dá para tacar fogo em tudo? Eu fico assim, gente, a criança está aprendendo o que? E ele fala, olha só, você está vendo isso? Mas é horroroso. Olha, o livro, ao invés de trazer coisa boa para a gente, puxa a gente para baixo. Eu falo, mas é isso. E aí está o desinteresse. Eu falo, não, mas as crianças não leem mais. Tem coisa boa? Tem, a gente sabe que tem, mas assim, as coisas que eles enaltecem, que estão aí, principalmente aqui, eu posso falar daqui do Brasil, né?
Você começa a pegar o que você tira daquilo ali de bom para você levar para sua vida. É esse questionamento que a pessoa faz. Não, mas você aprende a escrever. Ok, aí você aprende português. Aí você vai ler. Vai ler coisa boa, sabe? E como é que a gente muda isso? Porque isso está dentro do sistema de ensino, né? Está engessado ali, né? Eu costumo fazer, eu falo, aí a gente acaba sendo as loucas do sobrado, porque eu acabo falando, gente, tem que mudar, a escola não pode ser mais isso, não. Como é que vai ficar, sabe? Então, é todo um sistema que precisa ser mudado. A física. Aí o bicho da física vira para mim e fala assim, mãe, tempo não existe. Ele já tem essa noção, tempo não existe, tempo é relativo. Aí eu chego na escola e tenho que estudar a teoria da relatividade, que o outro lá, antes de morrer, já tinha falado que ele não estava muito certo. Difícil. Por isso que eu falei, a coisa tem que dar uma guinada aí de 180 para mudar, né? Mas estamos a caminho. Estamos a caminho, era o que eu ia falar. Estamos a caminho. Só o primeiro fato da gente conseguir perceber isso e falar significa que a gente não engole mais qualquer sapo, né? Que agora a gente está selecionando, pelo menos isso a gente já começa a ver, não, né? E aos pouquinhos a gente chega lá, né? Vai ter... Até porque essa geração que está vindo aí, muitos dessa nova geração, já não engolem qualquer coisa também, né? Eles só fingem que se submetem. Mas eles estão bem encaminhados, estão vindo melhores do que nós, ainda bem. Gente, a gente está aqui há quase 2 horas já, batendo papo. Acho que a gente podia encerrar, podia deixar a Laura fazer as considerações finais, dizer quem quiser encontrar com ela, como faz. Pois é, eu até não tenho o meu e-mail aqui agora. É Luísa Santos Laura. Eu tenho um outro e-mail, na verdade, que eu fiz conexão laura@gmail. Tá, depois passa para a gente deixa na descrição do vídeo. Fica porque melhor. Essas coisas de tecnologia... Eu já coloquei lá no... Eu já tinha colocado na descrição da live, já está guardadinho lá o e-mail para colocar na descrição, esse conexão @, que acho que foi o que a gente se comunicou com você, né, Laura? Sim. Isso. Já tem aqui arquivado comigo, pode deixar. Tá, então tá. Bom, eu quero agradecer, então, vocês por esse espaço aí, por terem a paciência de me ouvir e tudo mais. Muito obrigado. Sei que, de repente, vão aparecer perguntas e tudo mais, né? Sempre aparecem, mas aí são coisas assim, tu vai falando, eu não organizo nada, e aí quando a gente compreende algumas coisas e a gente esquece que, de repente, a pessoa que está do outro lado, que não passou, talvez, por essa experiência, né? Pode não entender. Então, qualquer dúvida que ficar, eu me coloco ali à disposição. Não que eu vá esclarecer a dúvida das pessoas, mas, enfim, colocar o meu ponto de vista dessa experiência que eu tive, né? Porque cada um tem o seu caminho, cada pessoa vai buscar a sua maneira de encontrar essa verdade, né? Que pertence a todos e que está em vários livros, várias escrituras, existem frases, existem pequenas pecinhas desse quebra-cabeça em vários lugares, né? Sim. Talvez eu tenha, com essa minha experiência, seja uma pequena pecinha que apareceu e que possa ajudar alguém. Então, se esse for o caso, eu posso tentar ajudar. E quando as perguntas vêm, elas me enriquecem muito também, porque daí eu percebo assim o que faltou de clareza, o que eu posso buscar também ainda. Então, essas perguntas, elas sempre enriquecem. Então, muito obrigado a todo mundo e a vocês, as pessoas que vão assistir. Enfim, vamos nessa junto, né? Cada pessoa a mais já é uma melhoria no planeta.
Isso Vamos aí. buscar o amor incondicional e o não julgamento. E lutar contra o medo, principalmente, que é o que mais nos torna... Existe uma prisão que é o medo, né? É o medo nos tira a liberdade. É isso. Isso aí. Nos torna vulneráveis. Uhum. Que Isso. muita coisa a Gratidão, gente pensa Laura. por medo. Eu que agradeço vocês, tá? Muito obrigada. Imagina. Obrigada mais uma vez. Obrigada.